Hoje, nós vamos resolver um problema excelente para melhor entender traversals em árvores binárias, o problema 98 do LeetCode, Validate Binary Search Tree. A ideia é simples. Você recebe a raiz de uma árvore binária e precisa verificar se ela é uma árvore binária de busca válida, ou seja, se ela respeita as regras de uma BST. A gente vai basicamente ver duas soluções para esse problema. Uma um pouco mais simples de entender, porém um pouco menos performática, e a outra mais performática, porém um pouco mais complexa de entender. O enunciado nos diz que, dada a raiz de uma árvore binária, determine se ela é uma BST válida. Uma árvore binária de busca segue 3 regras principais. A primeira delas é que os valores na subárvore à esquerda de um nó são menores que os valores do nó raiz. Além disso, os valores da subárvore à direita têm que ser maiores e, por fim, isso tem que ser respeitado recursivamente para todos os nós da árvore. Ou seja, não adianta só olhar para os filhos diretos, a gente tem que garantir que toda a estrutura da árvore respeita essa ordem. Como vimos no vídeo sobre binary trees, quando uma árvore binária é uma BST válida, o output do in-order traversal dela vai ser um array ordenado de forma crescente. Dessa forma, a primeira solução que nos vem à mente é realizar o in-order traversal da árvore em questão e depois disso validar se o array resultante está ordenado corretamente. Essa abordagem é bem direta e ótima para começar a entender esse problema. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é fazer o in-order traversal, o que significa que a gente vai primeiro visitar a subárvore à esquerda, depois o nó e então a subárvore à direita. E isso faria com que um in-order traversal dessa árvore aqui resultasse em algo como 4, 7, 8, 10, 11, 14 e 18. Então, como a gente pode ver, esse array aqui ele está ordenado de forma crescente porque essa é uma BST válida. Caso qualquer um desses elementos estivesse fora de ordem, como por exemplo o 8 e o 7 estivessem trocados aqui, esses dois elementos aqui estariam trocados também, o que faria com que a nossa BST não fosse válida. Portanto, essa é basicamente a estratégia para resolver o problema. Fazer um in-order traversal e então verificar que o array resultante está correto. Como nós já vimos o in-order traversal em um dos vídeos anteriores aqui do canal, onde eu explico árvores binárias em detalhes, eu vou simplesmente copiar e colar o in-order traversal aqui para economizar um pouco de tempo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui para validar essa BST é fazer o in-order traversal em si. Então, aqui eu tenho meus values ordenados, eu faço in-order traversal passando o root. Perfeito? Depois disso, eu preciso garantir que esses elementos que foram retornados pelo in-order traversal estão em ordem. Para isso, eu vou fazer um for que vai de i até values.length e eu preciso lembrar de começar esse i em 1, porque a gente sempre vai buscar o elemento atual e o anterior. Então, na primeira passada, eu vou buscar o segundo elemento e o primeiro elemento. Isso vai fazer com que a gente chegue até o final sem nenhum tipo de index out of bound exception ou qualquer coisa do tipo, ok? Então aqui eu preciso basicamente buscar o elemento anterior e buscar também o elemento atual. E por fim, eu basicamente tenho que comparar esses dois elementos. Então, caso o elemento anterior seja maior ou igual ao elemento atual, eu tenho plena convicção de que essa árvore ela não é válida, ou seja, eu posso retornar false. Caso contrário, caso eu tenha passado por todos os elementos e nenhum dos elementos anteriores é maior ou igual ao elemento atual, eu posso retornar true, porque eu sei que essa árvore ela é uma árvore válida. Então aqui eu também tenho alguns testes rodando que garantem que a minha implementação está correta. Verificando os testes, todos eles estão passando.
Além disso, eu posso pegar esse código aqui e colar ele aqui no LeetCode para garantir que ele passa os testes do próprio LeetCode também. A princípio, tudo certo, mas como vocês podem ver, a solução ela não é muito performática. Ela vence apenas 7,89% das implementações. E isso acontece basicamente porque nós estamos percorrendo todos os elementos duas vezes. Uma vez para realizar o in-order traversal e outra vez para verificar se todos os elementos eles estão ordenados. Então, apesar dessa ser uma implementação com complexidade de O de N, ela percorre todos os elementos dessa árvore duas vezes, no pior dos casos, o que não é ideal. E é exatamente isso que a segunda solução que eu vou trazer aqui no vídeo resolve. Ao invés de percorrer todos os elementos dessa árvore para gerar um array ordenado, para daí verificar se esse array ele realmente está ordenado, a gente vai verificar o elemento anterior enquanto que estamos verificando ou realizando o in-order traversal. E isso faz com que a gente precise, no pior dos casos, percorrer essa árvore apenas uma vez, o que torna essa implementação mais performática. Além disso, a gente não precisa de uma estrutura auxiliar, onde a gente guarda todos esses elementos de forma ordenada, e isso torna ela também uma implementação mais performática do ponto de vista de consumo de memória ou espaço. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos guardar o previous aqui. Num primeiro momento, ele vai ser null, então quando eu acessar o meu primeiro elemento aqui, que é o mais à esquerda, o 4, eu vou verificar que o previous é null e vou simplesmente dizer que essa subárvore aqui, ela é uma valid BST. Passando para o próximo elemento, que é o 7, nós vamos ter como previous o 4. A gente vai comparar esses dois elementos e isso vai resultar em uma comparação válida, porque 4 é menor que 7. Nesse momento, a gente seta o 7 como previous e passa para o próximo nodo. Portanto, o previous é 7 e o próximo é 8. E assim, recursivamente, até que nós cheguemos ao final dessa árvore. Então, em suma, nós precisamos fazer duas coisas. A primeira delas é guardar o elemento anterior e a segunda delas é realizar o in-order traversal e ao invés de gerar um array ordenado no final dessa execução, a gente já verifica o previous para garantir que todos esses elementos estão na posição correta. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma variável para guardar o meu elemento anterior, que vai ser, como eu disse anteriormente, um number ou null. Com isso feito, nós já sabemos que o resultado desse isValid BST vai ser um in-order check. E agora, com esse esqueleto criado, nós podemos focar em implementar essa validação. Eu vou implementar ela aqui dentro da função isValidBST, simplesmente para conseguir ter acesso a essa variável de contexto aqui, que seria o elemento anterior, mas, enfim, isso pode ser implementado de outras formas também. Então aqui eu tenho uma arrow function que vai retornar boolean e receber sempre um novo nodo para verificar. Caso eu não tenha um nodo, significa que eu cheguei ao final da árvore. E eu posso dizer que isso aqui é uma subárvore válida ou é uma BST válida. Depois disso, a primeira coisa que eu preciso fazer é verificar se a subárvore à esquerda é uma BST válida. Então aqui eu vou passar node.left. Caso ela não seja, por isso a exclamação no começo da chamada da função, eu vou retornar false, porque, enfim, se a subárvore à esquerda não é válida, significa que a árvore como um todo também não é válida. Depois disso, nós vamos verificar, então, fazer essa verificação
de garantir que o previous está setado e garantir que o elemento atual ele é maior que o previous. Então, caso o previous exista e o node.value seja menor ou igual ao previous, eu posso retornar false também, porque isso faz com que a minha árvore seja inválida. Depois disso, nós temos que setar o previous, então, node.value, e simplesmente fazer a checagem de forma recursiva da subárvore à direita, então node.write. E dessa forma nós temos a validação implementada de uma forma ótima, ou seja, consumindo o mínimo de memória e otimizando ao máximo o tempo de execução. Eu vou colar essa validação aqui no LeetCode para a gente ver. Então, como vocês podem ver, essa solução aqui ela é muito mais performática que a solução anterior, porque aqui ele me diz que eu supero 62% das implementações ou soluções implementadas para esse problema na questão de runtime. Na questão de memória, 93%. Então, a gente está com uma solução bastante sólida aqui. Para finalizar, eu vou realizar o step debug de uma árvore binária bastante simples aqui, onde a gente só tem 3 nodos. Isso aqui é uma BST válida, que tem como nodo raiz o 2, à esquerda nós temos o 1 e à direita nós temos o 3. Eu vou mostrar para vocês como o nosso código se comporta e como as verificações acontecem ali, porque eu acredito que isso vai facilitar bastante o entendimento dessa solução. Então aqui nós estamos executando a nossa função isValidBST com aquele input. Então vocês podem ver aqui que o root é 2, à esquerda nós temos o 3 e à esquerda nós temos 1 e à direita o 3. Previous, então, vai ser inicializado como null. Após isso, nós vamos chamar a função inOrderCheck com o nosso root. Então, node vai ter aqui nesse momento o valor de 2, como tu pode ver aqui, node vale 2 e tem as referências para left e right. Como o node está definido, nós vamos passar para a próxima execução, que vai chamar de forma recursiva o nosso inOrderCheck, passando o node.left. Então, nesse momento, o nosso node passa a ser o 1, que é o node à esquerda, ok? Continuando a execução aqui, nós vamos mais uma vez chamar de forma recursiva, passando o left mais uma vez. E como o 1 não tem nenhum filho à esquerda, nesse momento o node passa a ser null, como vocês podem ver no canto esquerdo superior aqui do meu monitor. E nesse momento, essa verificação aqui, ela vai entrar no if aqui, fazer um return true e entre aspas, parar essa execução recursiva para que a gente passe para os próximos passos. Portanto, aqui, como vocês podem ver, vai ser retornado true e nós vamos passar 1 para baixo. Então, a gente está na execução onde o value era 1. Nesse momento, eu vou verificar. Previous ainda não foi setado em nenhum momento, então previous não é diferente de null. Então, eu não vou entrar nesse if e simplesmente vou setar o previous e checar a direita desse nodo. Ok? Então eu vou agora setar o previous. Eu estou bem aqui na esquerda da minha árvore. Então eu vou setar esse nodo como previous e verificar a direita, que é null também. Então seto o previous e executo o inOrderCheck. Node vai ser null, return true. E nesse momento, então, agora eu estou no root da minha árvore, que é o node com value 2, como vocês podem ver. O meu previous está setado como 1, que é o nodo da esquerda, e então essa execução aqui, ela vai dar true, ok? Portanto, se eu continuar a execução aqui, vocês vão ver que não entrou naquele return ali. Vou setar o previous como 2 e checar a direita.
Checar à direita significa que a gente vai para o nodo 3. Então, vocês vão ver aqui que o value desse node é 3. Faço in order check à esquerda, agora à direita, e chego ao final da execução, o que vai resultar em true. E é basicamente isso que acontece ao longo do nosso código. Nós fazemos o in order e ao mesmo tempo verificamos sempre o elemento anterior. Então isso nos ajuda bastante no tempo de execução e no consumo de memória do nosso algoritmo. Então, com isso, nós podemos concluir que o problema Validate Binary Search Tree é um ótimo problema para quem quer treinar traversals, lógica de recursividade e análise de performance. A primeira solução é uma solução muito boa para entender o problema em si, enquanto que a segunda mostra como otimizar essa implementação e extrair o máximo do in-order traversal. Se tu curtiu esse vídeo, dá uma olhada também no vídeo anterior sobre profundidade de árvores binárias, que também vai te ajudar a entender melhor como percorrer e trabalhar com árvores, e o código dessa implementação aqui, que eu acabei de mostrar, das duas na verdade, vai estar no meu GitHub com um link na descrição. Por hoje é isso, até mais.